Então, vão lá, por favor, no bate-papo, quem está aqui presente, me manda o seu nome completo, para valer como chamada. Isso, façam esse favor de ir lá no bate-papo me mandar os nomes. Pessoal, eu estava olhando os desafios de vocês, né? Tenho até que parabenizá-los, que no geral as notas foram boas, né? O número de acertos. Acho que foi a Laís, eu acho, que a gente estava conversando, né, Laís? Ela, Bia, quantos acertos eu tive, né? Aí eu falei, ela, nossa, que felicidade. Vocês já devem ter recebido automaticamente o número de acertos, tá? Se não me engano, de vocês foram 12 questões, né? Então, ao final, você deve ter recebido o número de acertos. Então, para saber como é que faz, para saber quanto você acertou, é só fazer uma regrinha de 3. Vocês sabem fazer regra de 3 ou não? Sim, mas, Sabe? Bia, eu tenho uma Hum, dúvida, porque quando eu entreguei minha prova, não hum. apareceu quanto eu acertei. Deve ter ido para o e-mail de vocês. Senão, eu Ah, tento disparar os resultados agora, tá? Sabe a hora que vocês digitam o e-mail? É uhum. para esse e-mail que vai lá no final, tá? Então, mas assim, se vocês quiserem saber qual foi a sua nota, quando acabar a aula, eu já tenho aula até meio-dia e 15, vocês podem me chamar. Bia, qual foi a minha nota? Quanto que eu acertei que eu falo para vocês, tá bom? Depois meio-dia e 15. Eu não vou conseguir responder antes porque eu vou estar com aula até esse horário, tá bom? Certinho? Ah, já Tá chegaram bom. mais pessoas. Agora estamos com 23 alunos. Certeza que estavam em outra aula. É isso mesmo, turma? Quem chegou aí depois? Estava em outra aula? Eu cheguei um pouco tarde. Eu achava que era aula de português, porque tinha um link da aula de português. Ah, E não tava então, funcionando, né? aula nossa, tá? E aí o seguinte, quem chegou atrasado, vai lá no bate-papo ou me manda o seu nome, certo? Vai lá no bate-papo e me manda o seu nome. Ou na nossa última aula, aula de quarta-feira, eu estava falando de hidrografia e de relevo da África, né? Hoje nós vamos terminar de falar sobre a África, mas nesse sentido de caracterização da África. O capítulo 9 e 10, eles vão falar um pouquinho de assuntos mais detalhados que vamos falar um pouquinho hoje, tá? Pessoal, se houver dúvida ao longo da minha explicação, vocês podem abrir o microfone de vocês, falarem comigo, tá bom? Ou mandar lá no bate-papo, que sempre eu estou dando uma sondadinha lá, beleza? Então é o seguinte, pessoal, quando a gente vai falar na África, né, repetindo o que eu estou falando quase todas as aulas, nos vem à cabeça que a África é um Tá continente comigo, muito viu? pobre. Tá. Oi, oi, acho que o irmão de alguém invadiu o celular. Não? Vou desligar aqui. Então a gente fala que a África é um continente muito pobre, marcado pela miséria, e de fato é, né? Só que do ponto de vista de riquezas, a África tem muitas riquezas, principalmente no quesito mineral, tá? O que é um mineral? O mineral é um recurso que é encontrado no subsolo que foi formado há milhares de anos ou há milhões de anos, tá? Eu posso encontrar no formato de minerais metálicos, minerais não metálicos e minerais energéticos. O que é um mineral metálico? É ferro, cobre, prata, alumínio, tá? O que é um mineral não metálico? É o cálcio, por exemplo, o quartzo, tá? A pedra brita, que nós chamamos de gneiss, são minerais não metálicos, ok? E os minerais energéticos são o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, tá? Então, dos vários tipos de recursos minerais, a África tem muita riqueza, não só em variedade de tipos de recursos minerais, como também em quantidade, né? Então, quando a gente fala de ouro, prata, diamante, carvão, petróleo, a África tem muitas reservas desses tipos de minerais, tá? E essa grande riqueza de minerais que a África tem vai se dar graças à sua estrutura geológica. O que é estrutura geológica? Ao formato do seu relevo, tá? Como que aquele relevo foi formado? Se eu voltar o mapa anterior com vocês, a gente viu ontem que a maioria do continente africano é composto por planaltos, né?
planaltos elevados, como é o caso dessas áreas mais laranjas, e nós também temos áreas de montanha, áreas que têm mais de 3.000 metros de altitude. Essa estrutura geológica, que pode ser planície, planalto, montanha ou depressão, dentro da África a gente viu que são 3, né? E aí a gente tem duas estruturas dentro da África que vão contribuir para a formação dessas 3 formas de relevo. Então, por exemplo, a estrutura cristalina e a estrutura sedimentar, ou seja, como é que aquele relevo foi feito, né? Então, uma estrutura cristalina é aquele tipo de relevo que tem rochas muito duras, resistentes e ricas em recursos minerais, tá? Principalmente os minerais metálicos. Já a estrutura de bacia sedimentar é aquela estrutura geológica formada por rochas sedimentares, aonde eu encontro, por exemplo, o gás natural, petróleo e o carvão mineral. Tá? Então, a África ela tem uma riqueza mineral gigantesca. Só que o grande problema, quando a gente fala dessa riqueza mineral, é que desde o período do colonialismo, lá no século XV, século XVI, essa riqueza ela tem sido explorada não para beneficiar a população africana, tem sido explorada para beneficiar alguém que é de outro país que está explorando aquele continente, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar quando a gente trabalha com a África, vai falar das questões da desigualdade social, conflitos étnicos, exploração mineral, eu gosto sempre de passar esse filme, né? O Diamante de Sangue. Ele é um filme já até que um pouco antigo, mas ele traz condições no texto que refletem até os dias de hoje na África, tá? O que esse Diamante de Sangue fala? Mostra esse cara branco, né? Que ele é um traficante de diamantes, e aí ele acaba se deparando com a história desse cara negro aqui, tá? Esse cara negro, ele encontra um mega diamante numa mina ao qual ele foi sequestrado para trabalhar forçadamente, como um escravo, tá? E aí acontece uma guerra civil, onde ele pega esse diamante e esconde com o intuito de voltar para buscá-lo. Esse cara branco fica sabendo, né, desse diamante e quer tentar ajudar esse cara a encontrar a família dele de novo, tal, em troca de informações de onde é que esteja esse diamante. E essa mulher é uma jornalista que vai trazer para o mundo a história desse cara aqui para que o mundo perceba que o comércio de diamantes no mundo é um comércio que incentiva a exploração ilegal de diamantes, como se passa lá no filme, tá? Então, dentro da África, muitas das riquezas minerais que o continente tem é explorado de maneira ilegal, contrabandeada, tá? Por exemplo, as maiores riquezas, as maiores reservas de diamante no mundo estão concentradas na África. E se a gente fosse observar os diamantes que são comercializados legalmente no nosso planeta, menos de 10% vem da África. Não é contraditório isso? Um local que tem tantas reservas de diamante, que tem muitas, inúmeras reservas de diamante no mundo, tem tão poucos diamantes comercializados no mundo, onde é que vão parar esses diamantes, né? Na verdade, eles são comercializados de maneira ilegal, onde você não declara o valor dele, onde você não declara as condições de trabalho, quem é que tem envolvido essa mineração. E aí, a gente, por exemplo, acaba caindo em imagens como essas, né? Aqui embaixo, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, a gente tem uma mineração de ouro, tá? Aqui é uma cena que mostra uma mineração de diamantes, aqui uma mineração de cobalto e essa daqui também uma mineração de diamantes. Bom, vamos uma por uma. Para começar, essa primeira imagem que eu estou passando o mouse aqui, ó, dessas duas crianças. O que vocês podem me falar dessa imagem? Abre aí o microfone para conversar comigo. Quem estiver com vergonha pode ir lá no bate-papo e digitar. A primeira coisa é que as crianças estão trabalhando, que não é certo. Exatamente. Crianças dessa idade deveriam estar estudando, deveriam estar na escola, né? Coisa que ela não está acontecendo. Elas estão trabalhando, dá para observar que mesmo Elas que estão fosse uma sentadas criança, na pedrinha. isso, mesmo que não fosse uma criança, que fosse um adulto, imagina ficar sentado num lugar desse, essa posição incômoda,
Será que é uma condição de trabalho bacana, mesmo para um Não. adulto? Não, que dirá para uma criança, que nessa idade deveria estar na escola, deveria estar brincando e não trabalhando, né? Nessa outra imagem aqui de baixo, que eu estou passando o mouse agora, a mesma coisa. Duas meninas trabalhando. Meninas também que não têm idade para estar trabalhando. Elas deveriam estar na escola, deveriam estar brincando, né? Nessa terceira imagem que eu quero mostrar para vocês, essa aqui de baixo, a gente, no que tudo indica, não tem nenhuma criança sendo empregada aqui, porém as condições de trabalho de homens e mulheres não são nada interessantes, são nada confortáveis, né? Imagina você ficar o dia todo dentro da água, né? Separando a terra das possíveis pepitas de ouro que podem ser encontradas ali. Bastante complicado, né? E aqui eu tenho uma imagem de uma mina de cobalto. Cobalto, pessoal, é um mineral, um minério, que é amplamente utilizado nos microchips eletrônicos, seja de computador, de celular, de televisão, de micro-ondas, tudo que tem chip eletrônico, né? A grande maioria deles, a matéria-prima é utilizada o cobalto, tá? Então aqui é uma mina de cobalto. Imagina esse cara que está aqui trabalhando. Será que ele tem boas condições de trabalho, de segurança, de proteção para estar trabalhando? De forma alguma. Eu, por exemplo, tenho Não. meio pânico de ficar em lugar muito fechado. Elevador, por exemplo, para mim, é um negócio meio torturante, né? Agora imagina, olha aqui esse espaço onde ele tem que entrar na mina. É um espaço que mal cabe ele, né? Dá para perceber que ele não tem uma luva, que ele não tem um óculos de proteção, que ele não tem um capacete. Então, se houver algum acidente ali dentro da mina, a sua vida corre grande risco de deixar de existir, né? Corre aí sérios danos. E essa imagem desse homem aqui, eu acabei tirando de uma reportagem falando das grandes empresas de celular, como por exemplo a Microsoft e a Apple, que são grandes comercializadoras de produtos eletrônicos e, portanto, são grandes consumidoras de cobalto, né? E que essas empresas foram acusadas de péssimas condições de trabalho nas minas na República Democrática do Congo, onde são extraídos os recursos necessários para a produção dos microchips, que é o cobalto. Tá? Então, essas empresas foram condenadas a pagar uma indenização gigantesca, pagaram multa por oferecer esse tipo de condição de trabalho para as pessoas que iriam extrair a matéria-prima para a produção de microchips. Então, dentro da África, a gente percebe que a grande parte da população está empregada na extração de recursos minerais, tanto os metálicos quanto os não metálicos, por exemplo. E aí, a gente percebe que, embora a população esteja empregada, ela recebe muito pouco para trabalhar, as suas condições são extremamente precárias. E o lucro que a população acaba recebendo com esse tipo de trabalho é tão pequeno que nem sequer consegue garantir uma boa qualidade de vida, né? Essas formas de trabalho, elas acabam sendo extremamente exploratórias, né? E o grande lucro que os contratantes, né, os donos das minas têm, não são revertidos, não são distribuídos na África. Esses grandes detentores das minas são donos de geralmente multinacionais que vão para a África justamente buscar esses recursos minerais e levá-los para um local onde os lucros serão detidos na matriz da empresa e não distribuídos dentro da África. É por isso que a gente, quando fala em África, a gente não imagina que as maiores reservas de ouro, diamante, né, estejam nesse continente. É porque a população não se beneficia da enorme riqueza mineral que a África tem, certo? Grande parte, a maioria da riqueza gerada com essa exploração mineral é levada para outros países, geralmente por empresas estrangeiras, tá? Então o lucro não fica na África. E aí a gente não pode deixar de falar da questão do petróleo, né? Vamos fazer uma reflexão. Todo mundo se lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Todo mundo se lembra, né? Que começou a faltar Sim. gasolina, começou a faltar combustível, tinha lugar que estava começando a ficar sem comida, alguns supermercados já estava faltando mercadoria. Nossa, como que a falta
de um combustível pode nos fazer tanta falta, né? Pode nos causar tantos transtornos. Então, pensa a nível mundial. Se deixasse de existir hoje, aconteceu alguma coisa que todo o petróleo do mundo acabou, o mundo não ia entrar em um colapso? O mundo não ia ficar bastante confuso? Isso revela que hoje, infelizmente, apesar de haver vários outros recursos que vão servir de combustíveis, a gente ainda é muito dependente dos derivados do petróleo, né? Então, o que eu falo que é derivado do petróleo? É gasolina, é o diesel, a querosene, né? A parafina, o próprio plástico, entre outros, tá? E aí, a África, ela vai ter também uma grande quantidade de petróleo. Além de outros recursos minerais, metálicos e não metálicos, a África tem uma grande riqueza energética, porque ela tem reservas de petróleo, carvão mineral e gás natural. O que nos interessa falar agora é das reservas de petróleo, tá? Grande parte do petróleo que a África tem está aqui, ó, no norte da África. Lembra aquela divisão em dois conjuntos geopolíticos que a gente estudou? Então, aqui, ó, nos países que estão no norte da África, que vão fazer aqui fronteira com o mar Mediterrâneo, são os países que mais têm reservas de petróleo. Não quer dizer que outros países não têm reserva de petróleo, tá? É que aqui se concentra a maior parte das reservas de petróleo da África, ok? O que a gente pode perceber? Que apesar da África ter grandes reservas de petróleo, né, que é uma fonte de energia valiosa, essa fonte de energia ela tem sido alvo de disputa entre diversos países. Por quê? Acabei de dizer que essa fonte de energia ela é super importante para o mundo inteiro. O exemplo eu dei no Brasil, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, os impactos que isso causou. Então, as reservas de petróleo da África, ela tem sido disputada por vários países, por várias multinacionais. Multinacionais essas que pouquíssimas são africanas, tá? A grande maioria das multinacionais, elas são da Inglaterra e são dos Estados Unidos, a maioria, tá? E aí, o que a gente pode observar? Cada símbolozinho desse que está aqui é uma empresa do ramo do petróleo que está envolvido aqui, que pode ser tanto da extração do carvão mineral, pode ser na extração de gás natural ou do petróleo propriamente dito, tá? E aí, o que a gente percebe? Se a gente for ver, ó, olha esse quadrinho aqui embaixo. Todas essas aqui são multinacionais da Inglaterra. Essa multinacional aqui, que parece o símbolo da Record, né? É multinacional francesa. Todas essas aqui são dos Estados Unidos. E aquela que tem essa estrelinha são multinacionais da China. Então, Eu não vi nenhuma estrelinha. deixa eu ver. Aqui Professora, Oi. tem uma escondida no Egito, tem uma escondida atrás do símbolo da Record. Não, acho que não é não. Do símbolo da Record, SD. É, o símbolo da Record. Parece muito, né? Eu não sei se ela é do ramo. Porque assim, quando a gente fala que uma empresa ela é do ramo do petróleo, ela pode trabalhar na extração do petróleo, tirar o petróleo do subsolo. Ela pode trabalhar no refino do petróleo. O que é? É você tirar os derivados dele, né? Porque o petróleo é um óleo muito grosso. Então você tira dali o diesel, a parafina, a gasolina, a querosene, entre outros. Aí você vai tirando os seus derivados. Ela pode trabalhar na modificação da gasolina, porque aquela gasolina que é extraída no processo de refino não é a mesma que a gente consome. Que a gente consome ela é tratada, ela é acrescentada a álcool e outras coisas, né? Pode ser que tenha multinacionais que só pegam esse combustível, diesel, gasolina, e vão distribuir para o mundo. Tá? Então, por exemplo, a Shell. Todo mundo já ouviu falar da Shell, né? Esse símbolozinho aqui. A Shell, a gente conhece ela por ser um posto de gasolina, mas a Shell é uma marca que, além de ter postos de gasolina, ela trabalha com o refino. Então, ela pega o petróleo, geralmente ela compra o petróleo de alguém e acaba por, de certa forma, distribuir esse petróleo, né, tratado, refinado para seus postos, certo?
Então, aqui são Ela as usa o empresas. próprio petróleo para fazer a gasolina. Isso. Tá? Ela compra o petróleo de alguém. Então, vamos imaginar assim, uma empresa foi lá e extraiu o petróleo. Então, ela compra o petróleo dessa outra empresa, refina e distribui para os seus postos. Entendeu? Sim. Sim? E que a gente pode perceber, né, que essas empresas, quase que todas que dominam a extração de petróleo dentro da África, são empresas estrangeiras, são multinacionais. E qual que é a lógica de uma multinacional? Ela vai se instalar num local onde tem algo que vai aumentar o seu lucro. Seja ter matéria-prima, seja ter mão de obra barata, redução de imposto, enfim, várias coisas que ela pode encontrar. Então, essas multinacionais, elas vão se instalar na África atrás do quê? Atrás de matéria-prima, isenção de imposto e mão de obra barata. Tudo que vai fazer para que o lucro dela aumente. E o lucro gerado com uma unidade dessa multinacional na África, não vai ficar esse lucro aqui. Esse lucro vai ser mandado para a sua matriz. Bom, então, por exemplo, a Shell. Eu não falei que a Shell é uma indústria da Inglaterra, inglesa? Então, portanto, o lucro que cada unidade da Shell vai gerar aqui não vai ficar na África, vai ser mandada lá para a Inglaterra, né? E a população que ficou empregada nesse continente, ou no país onde aquela empresa está instalada, vai ser contratada com baixíssimos salários, as condições de trabalho, porque as leis trabalhistas são muito fracas, né? Não vão exigir melhorias no trabalho, melhorias no salário e assim por diante. Então, essas empresas estão fazendo hoje, 2020, a mesma coisa que no século XV, no século XIX aconteceram, né? Lá no colonialismo, no neocolonialismo. Elas estão indo para a África, extraindo aquilo que lhe é de interesse e todo o lucro gerado é levado para o país de onde essa empresa se originou. Né? Então, a África não... Ela pode ter ido para frente, mas agora tá voltando para o mesmo jeito. Né? Na verdade, ela nunca deixou de ser... Quando a gente fala que a África conquistou a sua independência, lembra que a gente tratou disso numa aula atrás? Se a África conquistou a sua independência política, a gente pode pensar que ela tem até hoje a sua dependência econômica. Por quê? Lembra que a gente viu que Inglaterra e França eram alguns dos países que mais tinham colônias dentro da África? Por enquanto, a gente começa a ver que também são dois países que têm muitas multinacionais dentro da África. Então, até hoje, aqueles países que foram suas colônias são países que hoje ainda vendem os seus produtos, tanto da agricultura, pecuária e também nos recursos naturais, para os países que já foram sua metrópole. Então, houve uma independência política, mas ainda existe uma dependência econômica, né? Continuam aí muito ligados com suas ex-metrópoles. E aí, pessoal, a gente percebe que duas das maiores potências mundiais, elas começam a investir cada vez mais na exploração de petróleo dentro da África, né? Que é a China e os Estados Unidos. Bom, se no Brasil a greve dos caminhoneiros causou um transtorno danado, né? Mas que foi uma paralisação bastante curta, que logo a vida se normalizou, imagina para esses países, China e Estados Unidos, que são grandes consumidores de petróleo. São os dois países que mais consumem o petróleo no mundo. Para eles, ter a garantia de ter acesso a esse recurso de fontes mais variadas possível é super importante, né? Por quê? Porque, pessoal, 64% das reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Então, a maioria do petróleo que o mundo inteiro consome vem do Oriente Médio. Inclusive, os Estados Unidos e a China compram muito do petróleo que vem do Oriente Médio, tá? Aqui nessa chargezinha, para vocês saberem onde é que é o Oriente Médio, é aqui, ó, do ladinho da África, que é onde eu estou passando o mouse, tá? Então, quase todo o petróleo do mundo está concentrado nessa área. E os países ali que estão no Oriente Médio fundaram uma organização para que eles aumentassem o poder de negociação, os lucros. Essa organização foi chamada de OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, que são países que pertencem ao Oriente Médio mais a Venezuela.
certo? Que também é um país que está aqui na América, que tem uma grande reserva de petróleo. E aí, a OPEP e a Venezuela são os países que mais fornecem para o mundo inteiro petróleo. Tentando reduzir a dependência que China e Estados Unidos têm da OPEP e da Venezuela, os dois países têm cada vez mais investido dinheiro na extração e no refino do petróleo dentro da África, tá? Por que que eles estão fazendo isso? Porque imagina o seguinte, se eu só compro o petróleo da OPEP, tá? E aí, de repente, do nada, a OPEP fala, não, eu não quero mais vender para vocês. Imagina os Estados Unidos parar de ter gasolina, parar de ter carvão. Nossa, o país quebra, o país para. Agora, se eu tenho formas variadas de conquistar esse recurso energético, se um deles deixa de me fornecer, eu já tenho outras formas de continuar tendo acesso a esse recurso, né? Então, tentando reduzir a dependência da OPEP e da Venezuela, os Estados Unidos e a China estão investindo cada vez mais. Inclusive, a China, como que ela tem feito? Então, por exemplo, vamos imaginar que ela chegou aqui na República Democrática do Congo e tem interesse em extrair petróleo aqui. Aí a República Democrática do Congo fala assim, eu não sei, será que é legal? Aí a China pega e fala o seguinte, se você aceitar deixar eu explorar petróleo aqui com um custo mais baixo, não sei o quê, eu vou financiar a construção de um porto. Eu vou financiar a construção de um aeroporto, vou construir uma ponte e assim por diante. Então a China, nessa charge, mostra que nos últimos anos, né, a China aumentou mais de 8 vezes o número de investimentos que ela faz dentro da África, exatamente para continuar recebendo tanto o petróleo quanto o carvão. Essa charge, só um minutinho, mostra exatamente isso, né? A China, né, com aqui os seus hashi, injetando dinheiro dentro da África, né? Em troca disso, ela quer ter acesso a esses recursos, o petróleo, o gás e o carvão mineral. Pois não. Isso não é ser parceiro econômico, isso é ser chantagista. Pois é, só que esses países africanos, eles próprios não têm tecnologia para investir eles mesmos na extração, no refino de petróleo. Então, por mais que um país ele tenha muita reserva de petróleo, ele não vai conseguir extrair. Então, de que adianta? Então, muitas das vezes, eles preferem que o seu território tenha o petróleo explorado por outro país em troca de uma pequena porcentagem de imposto. Que esse imposto vai entrar para os cofres públicos, ele vai poder investir em outra coisa. Entendeu? Então, a gente acaba percebendo que a África acaba ainda preferindo seguir por esse caminho do que ter a sua autonomia na extração desses recursos energéticos. Tá? Ela realmente é independente. Né? É realmente dependente. E aí, turma, o que a gente pode perceber? Que pelo crescente aumento dos investimentos que a China tem feito dentro da África, hoje a China é o principal parceiro econômico da África, tá? Então, em vários países, a China, ela tem, principalmente no quesito de exploração de carvão mineral. Por quê? Dentro da China, o consumo de energia é muito grande. E a China, ela não tem rios que são muito utilizados para a produção de energia elétrica suficientemente para a geração de energia para todo o país. Lembra da China super, ultra, mega populoso, né? E aí, ela compra muito carvão mineral da África para abastecer suas termoelétricas lá no seu país, né? Então, a África, ela tem uma riqueza gigantesca, porém, ela é explorada por estrangeiros e que faz com que esses recursos sejam explorados e os benefícios dessa exploração não fiquem no continente. Dá uma revolta na gente, né? Dá. E eu penso todas essas pessoas que trabalham, esse tanto de lugar, tanto de pessoa sofrendo. Ai, nossa. Dá uma revolta na gente. E aí, pessoal, quando a gente fala dessas coisas, desses recursos naturais, das condições de exploração da África, a gente pode fazer alguns comparativos. Será que toda a África é marcada por pobreza, por miséria? Não. A gente pode buscar a gente pode buscar alguns indicadores socioeconômicos para a gente entender quais que são as áreas mais pobres, quais que são as áreas mais ricas dentro da África, né? Então, por exemplo,
Claro, a África é um continente marcado pela pobreza. Quando a gente vai falar do IDH, lembra disso? O Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele é uma média dos valores alcançados pela renda, saúde e educação daquele país. E aí, quanto mais próximo de 1, melhor o IDH, quanto mais próximo de 0, pior o IDH. O IDH melhor significa boa qualidade de vida. O IDH menor significa péssima qualidade de vida. Então, pessoal, de todos os 209 países do mundo, os 5 piores IDHs do nosso planeta estão na África. Então, por exemplo, a República Centro-Africana, essa daqui, tem 0,352, é muito baixo. O Níger tem 353. Chad, 396, Burkina Faso, 402 e Burundi, 404. Ou seja, são valores muito pequenos. Só que, dentro dos 54 países africanos, a gente tem 4 deles que têm o IDH alto, como, por exemplo, Seychelles, Argélia, Tunísia e a Líbia, que são países que têm o IDH comparado ao do Brasil. E alguns outros, como Botsuana, Egito e até a própria África do Sul, que são países de IDH mediano, tá? Então, a África não é considerada toda miserável. É considerada... Os outros países que estão entre isso, eles são bons? Eles são considerados de médios para baixo, tá? Porque a gente tem os muito baixos, que são esses últimos aqui, baixo, médio, alto e muito alto. São 5 tipos, tá? Na África não tem nenhum muito alto, tá? Que é acima de 0,8. Não tem nenhum. Mas, por exemplo, do Brasil é 0,700 e alguma coisa. Então a gente tem países da África que tem um IDH parecido com o do Brasil. O que a gente pode perceber? Que os piores IDHs da África estão na África subsaariana, ou seja, estão abaixo do deserto do Saara. E os países que têm os maiores IDHs, na sua maioria, são países que estão no norte da África. Mas o deserto do Saara, Bia, deixa eles serem países ricos? Não é o deserto do Saara. É que eu acabei de dizer para vocês que os países que mais têm petróleo estão aqui, no norte da África, não é? Aqui no Mar Mediterrâneo, do lado de cá não tem o Oriente Médio, né? Então, são esses países que vão ter, uma maior renda. Por quê? O IDH é composto por renda, saúde e educação, tá? Então, quando eu vou observar a renda, como que é calculada a renda no IDH? Eu pego o PIB do país. O que é o PIB? É tudo que é produzido dentro daquele país. Produto interno bruto. Isso. E eu divido esse PIB por todas as pessoas que moram ali. Não quer dizer que todo mundo receba aquilo ali. Eu estou dizendo que se eu pegasse a riqueza que o país gerou e dividisse para todo mundo, dava aquele valor. A exploração do petróleo é uma atividade extremamente lucrativa, dá muito dinheiro. Então, se esses países exploram muito petróleo, significa que o seu PIB é alto. Se o seu PIB é alto, a renda vai ser alta. Não importa se a saúde e a educação não são tão altos. Se a renda ela é maior, puxa a média lá para cima, tá? Então, os maiores IDHs da África estão no norte da África, exatamente por conta desse maior PIB, esse maior desenvolvimento que o continente tem naquela porção. Oi. A minha dúvida é a seguinte: você disse que eles pegam o PIB e dividem para a quantidade de pessoas que tem naquele lugar. Mas, quanto mais lugar de petróleo tem, mais pessoa tem condições de trabalho horríveis, porque elas têm que trabalhar lá e tal. Então, tipo assim, tem meia dúzia de pessoas que ganham super bem e o resto tudo ganha mal. E isso não é muito certo. Por isso que o PIB per capita, ele não revela a realidade. Por exemplo, o PIB per capita no Brasil é de 26 mil reais, certo? Por ano. Significa que todo mundo no Brasil recebe 26 mil reais por ano? Não. Tem gente que recebe muito mais que isso e tem gente que recebe muito menos que isso. Mas na média estamos todos assim. Então, mas na média, a renda desses países que têm muita exploração de petróleo vai lá em cima. Entendeu? E aí a educação e essas coisas que também deveria ter, não tem. E eles contam
não, só por causa do dinheiro. Exato. Certo? Bom, turma, não tem tarefa. Depois, na próxima aula, eu faço com vocês na aula as tarefas que tem, que eu quero comentá-la. E o conteúdo que vai cair no simulado, que vai ser na próxima sexta-feira, vai ser o capítulo 7, falando dos Estados Unidos, e capítulo 8, que fala da África. Tudo bem? Já está lá no SAS Connect. Gente, bom fim de semana, viu? Yes. Beijos. Fica com Deus. Abraços.